Olá! Nós vamos dar início agora aos nossos estudos a respeito dos polímeros. Vamos começar estudando conceitos básicos necessários para a compreensão dessa temática. Bem, antes de nós começarmos a falar sobre a definição dos polímeros, eu gostaria de lembrar um pouquinho com vocês a evolução do uso dos materiais que o homem fez no decorrer da nossa história. Nós temos na Idade Média o uso da madeira, da pedra lascada, da pedra polida. Na idade dos metais, nós temos o uso do cobre, estanho, bronze, ferro. A Idade Antiga é marcada pelo uso e desenvolvimento do vidro. A Idade Média é caracterizada pelo uso das ligas metálicas. A Idade Moderna, nós tivemos o desenvolvimento do concreto. E na Idade Contemporânea, que começa em 1800 e vai até os dias atuais, nós temos um período marcado por grandes inovações no que diz respeito aos materiais de engenharia. Isso paralela a um vertiginoso desenvolvimento tecnológico. No início do século XX, nós temos um marco no desenvolvimento de uma nova classe de materiais a partir do momento em que se identificou que, diferentemente do que nós pensávamos, algumas moléculas que até então eram consideradas como coloides eram, na realidade, moléculas gigantescas, resultado do encadeamento de mais de 10 mil átomos de carbono. Iniciava-se, assim, uma nova era na ciência dos materiais, com o desenvolvimento dos materiais poliméricos. Os materiais poliméricos são bastante versáteis, têm propriedades muito versáteis, permitindo a substituição de matérias tradicionais como a madeira, os metais, as fibras naturais. O desenvolvimento desses materiais é marcado pelos trabalhos do alemão Hermann Staudinger, que recebeu o Nobel de Química em 1953 e é conhecido como o pai dos polímeros. Bem, para dar início aos nossos estudos, eu convido vocês a conhecer a definição de polímeros proposta pela professora Heloísa Mano. Segundo ela, polímeros são macromoléculas caracterizadas por seu tamanho, estrutura química e interações intra- e intermoleculares. Possuem unidades químicas ligadas por covalência, repetidas regularmente ao longo da cadeia, que são denominadas meros. O número de meros na cadeia polimérica é denominado grau de polimerização, sendo geralmente simbolizado pela letra N ou dP, que quer dizer Degree of Polymerization. Bem, conforme podemos ver, a definição proposta pela professora Heloísa Mano faz referência a vários conceitos relacionados à química, que vale a pena serem investigados para compreendermos melhor essa definição que foi proposta para os polímeros. Inicialmente, nós temos a fala na definição de que polímeros são macromoléculas caracterizadas por seu tamanho. Ora, aqui eu apresento para vocês 3 moléculas e, se as compararmos, podemos observar que ambas, ou todas elas, possuem a mesma constituição, ou seja, são formadas por átomos de carbono e hidrogênio. Possuem também as mesmas ligações, todas elas apresentam ligações covalentes. Aqui eu faço uma ressalva que a representação que é apresentada não leva em consideração os ângulos entre as ligações, uma vez que o carbono, em todas elas, tem hibridização sp3. Ora, o que diferencia as 3 moléculas apresentadas, uma vez que elas têm os mesmos elementos presentes, as mesmas ligações químicas? Se observarmos o crescimento dessas moléculas, o tamanho delas, vamos verificar que o diferencial entre elas são unidades de CH2, ou seja, a diferença está no tamanho das cadeias.
E aqui eu posso colocar uma outra cadeia para contribuir para essa nossa discussão, para dar margem a mais discussões. Nesse caso da molécula que eu coloquei aqui posteriormente, é uma representação de um polímero, de um polietileno, né? O comportamento dos polímeros, ele apresenta uma continuação da tendência que é observado para o comportamento de moléculas menores. Entretanto, deve-se levar em consideração o limite imposto pelas altas nas massas moleculares, ou seja, o comportamento dos polímeros vai ser afetado pela alta massa molecular que esse material tem, quando comparado com moléculas menores. Outro fato que chama a atenção é que no caso do polietileno, nós temos uma representação que é um pouco diferente das demais, né? A forma de representar. Inicialmente, nós temos a presença aqui, ó, dos parênteses, muitas vezes também pode ser, ao invés de parênteses, colocar colchetes, para indicar que o grupamento CH2-CH2 deverá se repetir N vezes, resultando em moléculas com tamanhos variados. N pode assumir valores de 1000 a milhões. E considerando todas essas informações que a gente está discutindo aqui, vale a pena analisar como vai variar pelo menos uma propriedade física dessas moléculas, que seria a temperatura de fusão ou o comportamento dessas substâncias em função do tamanho da cadeia. Eu convido vocês a analisarem essa tabela que foi colocada aqui. Essa tabela coloca uma relação que existe entre o número de carbonos em uma cadeia polimérica, as propriedades de estado do material formado e algumas aplicações. Ora, inicialmente a gente pode verificar que os 4 cadeias, né, com 1 a 4 átomos de carbono representam substâncias gasosas que normalmente são utilizadas após envasadas, são utilizadas para uso doméstico. Posteriormente, nós temos moléculas cujo tamanho das cadeias compreende de 5 a 11, 10 carbonos. Essas moléculas, né, esses compostos, assumem o estado físico líquido com baixa viscosidade quando a temperatura ambiente. Um exemplo desse material seria a gasolina. O N-pentano, para vocês terem ideia, tem temperatura de ebulição de 36,5 e é um líquido de baixa viscosidade. A gasolina, que é o isoctano, 2,2,3-trimetilpentano, é composta por uma mistura de compostos com cadeias ramificadas, o que confere uma viscosidade marcadamente menor do que compostos cujas cadeias têm faixa entre 5 e 11 carbonos. Bem, no quadro posterior nós temos hidrocarbonetos com cadeias que vão variar de 9, 10 a 16 carbonos. Eles vão possuir uma maior viscosidade. Um exemplo dessa classe aqui de material seria o diesel e combustível que são utilizados em altos fornos. Essas substâncias, normalmente, diesel, solventes para altos fornos, são, na realidade, resultado de uma mistura de hidrocarbonetos com diferentes massas moleculares. No caso dos polímeros, essa mistura de cadeias com diferentes massas moleculares ocorre e maiores informações nós trabalharemos em outro vídeo. Quando nós temos cadeias com 16 a 25 carbonos, nós temos líquidos com maior viscosidade. Como exemplo, nós temos os óleos e as graxas.
De 25 a 50 carbonos, nós temos substâncias, como por exemplo as parafinas, que são sólidos cristalinos. Deve-se enfatizar que até esse momento, né, até 50 átomos de carbono, o material está muito longe de ser considerado um material polimérico no sentido comum do termo. Ora, de 50 a 1000 unidades, nós temos unidades de átomos de carbono, nós temos os sólidos semicristalinos, que podem ser utilizados, por exemplo, como adesivos, recobrimentos, com cadeias carbônicas contendo de 1000 a 5000 átomos de carbono. Nós temos alcanos poliméricos, que são conhecidos como polietilenos. De 3,3 a 6 vezes 10 à quinta, nós temos as fibras, que podem ser utilizadas, por exemplo, na fabricação de luvas cirúrgicas, coletes à prova de bala, né? Bem, como mostrado nesse gráfico, a temperatura de fusão, obviamente, né, o estado físico das substâncias é muito dependente do tamanho da cadeia. Só que essa dependência ela precisa ser analisada com cuidado, pois a partir de um certo tamanho da cadeia a gente tem uma modificação no comportamento dessas tendências. Eu mostro para vocês agora esse gráfico aqui, né, que apresenta o comportamento das massas molares, né, de uma massa molar, que vai mostrando a influência da massa molar na temperatura de fusão das substâncias. Ora, essa curva que é apresentada aqui é uma curva que nós chamamos com comportamento assintótico. O que isso quer dizer? Ora, quando eu passo uma tangente aqui, nesse platô aqui dessa curva, eu tenho em massas molares maiores uma aproximação entre essa reta tangente aqui, uma aproximação até que tende a zero, entre a reta tangente e a própria curva, que é apresentada aqui. O que isso mostra? Que para altos valores de massas molares, nós teremos um limite na temperatura de fusão. Por mais que eu aumente aqui depois as massas molares, eu não terei uma temperatura de fusão muito maior do que essa que é apresentada aqui. Ora, o tamanho, como nós acabamos de ver, o tamanho das cadeias vai influenciar significativamente nas propriedades dos materiais, nas propriedades dos polímeros formados. Mas qual que é, vamos entender um pouquinho melhor, qual que é a consequência para uma cadeia, né, de um composto orgânico, pela presença, quando na presença de um número muito grande de átomos de carbono.